Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo, sobre os gregos, tudo bem? Lá na plataforma, vocês vão ter todas as orientações dessa aula. Então antes de continuar a explicação, certo? Vocês vão ler o livro, tá? Páginas 128 a 130. Tá? E depois fazer a atividade da página 131, tudo bem? Vai ter também uma outra atividade que é fora do livro, mas vai estar lá na plataforma, certo? Façam as atividades, confiram o gabarito e mande de volta, certo? E só depois que leram, as páginas indicadas, que daí vocês continuam a escutar essa explicação, tá? Nós vimos no começo do capítulo, que a história da Grécia, como outras que nós já estudamos, para facilitar o nosso estudo, ela é dividida através de uma linha do tempo, certo? Então, nós vamos estudar aí a Grécia, tá? Nos vários períodos, certo? Agora nós vamos falar, pessoal, sobre o período arcaico, tá? Vocês vão perceber que no livro, tá o nome do período e entre parênteses, o ano, que começou e terminou o período, tá? Não se apegue a essas datas, certo? Já conversamos em sala de aula, certo? Que o mais importante para a gente em história é a gente saber se localizar no tempo, tudo bem? E aqui no caso, pra gente, dos períodos da história da Grécia, para a gente é mais importante a gente entender o que foi o período arcaico, do que quando ele começou e terminou, certo? Nós estamos estudando a parte da história antiga, então nós estamos ainda nos acontecimentos antes de Cristo, então a contagem do tempo, certo? Ela é feita do maior para o menor, tudo bem? Pessoal, no período arcaico, é onde se tem as primeiras polis, tá? Então, vão ser aí, as cidades-estados, as cidades autônomas e independentes, certo? Onde, cada uma, vai ser governada, com leis e instituições próprias, tudo bem? A população, pessoal, na Grécia, a população grega aí, ela cresceu bastante, certo? E lá no finalzinho, do período homérico, esse crescimento aí, acabou causando disputas internas, certo? Porque a população cresceu muito, certo? E as terras cultiváveis, eram poucas, tá? Então, esse fator aí, vai causar aí, as disputas internas por terra, tudo bem? No mapa, pessoal, vocês vão observar aí, as áreas férteis, que a gente tinha lá na Grécia Antiga, certo? Então, pessoal, mesmo, com pouca terra fértil, a prática, da agricultura, e a procura incessante, desses povos aí, por terras férteis, pelo cultivo do alimento é que vai levar a essa disputa interna, tá? Porque para esses povos, a agricultura ela vai ser importante, A agricultura, pessoal, ao longo da história, vocês vão perceber, que ela vai ser importante aí para os povos, tá? Ela vai ser importante, para a própria alimentação e também para o crescimento, das regiões aí através do comércio. Tudo bem? Bom, alguns membros, pessoal, do genus, que já tinha sido formado, lá no período homérico, que eram aí as tribos, tá? Em geral, esses membros, vão ser aí os paters, são os líderes aí, dessas comunidades, e os seus familiares mais próximos, eles vão se apossar, eles vão tomar posse dos terrenos férteis,
certo? E eles vão transformar em propriedades particulares, né? Então, eles vão ser dono daquela terra, tá? Que eles vão se apropriar, tudo bem? Nesse contexto, né, é que vão surgir aí diferentes grupos sociais lá na Grécia Antiga, tá? Para exercer então o seu poder, né, esses agora proprietários, né, dessa terra, eles vão fundar nos centros urbanos, né, edifícios públicos e templos religiosos, tá? Então aí também nesse contexto todo é que entra a polis, tá? Cada polis, pessoal, formava um estado soberano, tá? E por isso que vai ser chamado de cidade-estado, uma cidade independente, tá? Uma cidade-estado não dependia da outra. E quando a gente fala independente, né, e que não dependia, né, é que elas vão ter autonomia, né? Cada uma vai ter a sua lei e o seu governo. Tudo bem? Nesse processo aí, pessoal, algumas pessoas ficaram sem terra, né? E vão passar a se dedicar a outras atividades, tá? Essas atividades, né, vai ser o comércio e o artesanato. Só que muitas pessoas, certo, né, alguma parte aí da população, né, vai mudar para as ilhas vizinhas, certo, né? Não tinha terra, né, para cultivar, vamos procurar essas outras terras em outros locais, tá? Então, nesse momento, né, a população ela também vai se dispersar. Nesse momento, nós vamos ter aí a segunda diáspora grega, tudo bem? Essa diáspora, pessoal, a gente viu que a primeira, né, ela vai acontecer por causa de perseguições, certo? Então, as pessoas, para elas não serem perseguidas, elas vão para outros locais, tá? Nessa segunda diáspora, pessoal, ela vai acontecer, né, devido, né, à busca por áreas férteis, certo? A disputa com outros povos, tá? E com isso aí os gregos aí da antiguidade, né, eles vão se dispersar, né, vão se espalhar por outras partes da Europa, da África e da Ásia, tudo bem? Então lembra que a palavra aí diáspora, né, tem a ver com dispersão, com espalhar, tá? Não foi só essa causa, tá? A falta aí de terra fértil, mas essa foi a principal causa, tudo bem? Então, né, a falta de terras férteis, né, tem a ver aí com o crescimento da população, certo? Então, quais foram os motivos que levaram os gregos antigos, né, a mudarem, tá? Então, vamos lá. Crescimento da população, certo? Disputa por terras cultiváveis, apropriação das terras mais férteis, né? Então, essas terras mais férteis, né, vai passar a ter um dono, certo? Com isso, nós vamos ter o surgimento, né, das propriedades particulares e a formação de diferentes grupos sociais, tudo bem? Causa, né, qual que é a causa, né, o resultado disso tudo, né? Pessoas, né, sem terra, né? Nós vamos ter então a dispersão da maioria da população dos genos, tá? Então, o pessoal que morava nos genos, nessa comunidade, né, eles vão se espalhar, né, vão procurar um outro lugar para desenvolver aí principalmente a agricultura, certo? Com essa dispersão, nós vamos ter a formação dos centros de colonização em outras áreas, né, do Mediterrâneo. Com isso, nós vamos ter o crescimento das cidades, certo? E o desenvolvimento comercial, tá? Então, veja aí o que acontece, né? Todos os fatores que estão envolvidos, tá? Nessa segunda diáspora, certo? Bom, aí depois, pessoal, nós vamos ter, né, o período clássico,
tudo bem? No finalzinho do período arcaico, né, nós vamos ver, né, que cada uma das polis, né, vai ter a sua estrutura política autônoma, tá? Então, cada polis vai ter a sua política, o seu governo, certo? Sem depender da cidade vizinha, tudo bem? Começa então o período arcaico, certo? E esse período, né, também vai ser marcado aí, né, pelas disputas de domínio e poder, tudo bem? Isso, né, vai continuar também no período clássico, tá? Essa disputa que nós vamos ter no período arcaico não vai acabar no clássico, tudo bem? Esse período, né, o período clássico, né, além dele ser marcado aí, né, pelas disputas, né, ele também vai ser marcado, né, através de grandes realizações, tá? Tanto na cultura quanto mudanças na política, tá? E essas mudanças, né, que vão acontecer aí na política, vão ser mudanças profundas, tá? Na estrutura aí da sociedade, certo? Em meio aí, né, de centenas de cidades gregas, duas vão se destacar e a gente vai falar um pouco delas aqui no capítulo, tudo bem? Atenas e Esparta, tá bom? Então, das centenas das cidades, essas duas é que elas vão se destacar mais, tá? Cada uma, né, vai ter o seu modelo diferente de organização política, tá? Que é o que nós vamos ver, tá? Então, nós vamos ver aí que tanto Atenas quanto Esparta, né, se destacando nesse cenário, tá? Elas vão ter algumas diferenças e nós vamos ver a importância, tá? Na política, na educação, como que a mulher, ela era inserida em cada sociedade, tudo bem? Bom, Atenas, pessoal, né, localizada aí, né, na Ártica, ela vai contar com um litoral banhado aí, né, pelo mar Egeu, certo? E vai ser bastante aí recortada pelos portos, né? Os portos aí acabam, né, facilitando o comércio, tá? No interior dessa região, né, nós tínhamos, né, colinas e montanhas e vai se misturar aí a pequenas planícies, tudo bem? Então esse era o território de Atenas, tá? Atenas, pessoal, ela foi fundada, né, pelos jônios, tudo bem? Quando a região vai escapar da conquista dos dórios, tá? Então Atenas ela é fundada nesse contexto, tudo bem? Ela contava aí, né, com um excelente porto, né, de Pireu, e com isso Atenas pôde se transformar na mais poderosa polis da Grécia, tudo bem? Então, Atenas foi aí, né, devido ao seu porto, a cidade mais importante da Grécia, tá? A sociedade ateniense, pessoal, ela vai ficar conhecida, né, pelo desenvolvimento, né, da democracia, né, e das artes, certo? Bom, como que era então a sociedade ateniense, né? Quem que fazia parte aí dessa sociedade, né? Que a gente vai ter uma representação diferente, né? Nós não vamos ter a pirâmide, mas nós vamos ter a sociedade representada, tudo bem? Bom, nós vamos ter os eupátridas, tudo bem? Eles vão aí formar, né, a aristocracia de Atenas, vai ser a elite ateniense, tudo bem? Eles que vão se dedicar, pessoal, aos debates políticos, né, para garantir os seus interesses e os seus privilégios. Será que eles vão fazer política, né, pensando aí na maioria do povo, né? Nós vamos ter também nessa sociedade, né, os comerciantes, certo? Os comerciantes aí, né, eles vão, né, enriquecer, né, com o desenvolvimento do comércio marítimo, tudo bem? E eles vão adquirir prestígio, né, na sociedade ateniense, certo? Por conta desse enriquecimento, né? Nós vamos ter aí, né, os camponeses,
certo? Que a maioria da sociedade, né, vai ser formada aí, né, pelos camponeses e pelos escravos, certo? Os camponeses, né, eles vão habitar aí, né, a região, né, montanhosa, né, de Atenas, e vai ser a camada menos favorecida da população. Tudo bem? Nós vamos ter também, né, os metecos, né, que eles vão ser pessoas, né, que vinham, né, de outro lugar, então pessoas que vinham de outras cidades e se estabeleciam em Atenas, certo? E eles vinham para Atenas porque eles eram atraídos, né, pela economia e pela cultura ateniense, certo? Vamos ter também nessa sociedade, né, os escravos, né? Vocês estão percebendo que o que nós estamos vendo aqui, né, o que é ser escravo na antiguidade, né, é diferente do escravo aqui na colônia portuguesa, por exemplo, tudo bem? Enquanto o Brasil era colônia de Portugal, né? Nós utilizamos aí em larga escala a mão de obra escrava. Vocês vão ver, né, que a palavra é a mesma, certo? Mas vamos dizer assim, o significado ela vai mudar, tá? Aqui em Atenas, pessoal, os escravos geralmente, né, eram os escravos de guerras, tá? E os filhos desses escravos, tá? Aqui, pessoal, né, a escravidão era hereditária. Se meu pai era escravo, eu vou ser escrava, tá? Isso passava de pai para filho, tá? E, como vocês já devem ter imaginado, na sociedade ateniense, né, como qualquer outra sociedade que vai ter escravo, o escravo não tinha direito político nenhum, tudo bem? E também aqui na sociedade ateniense, pessoal, nós vamos ter o papel das mulheres, certo? As mulheres, elas vão ser impedidas de participar da vida política, tudo bem? Qual que era o papel das mulheres? O objetivo da mulher era casar e gerar filhos, tudo bem? Principalmente filhos do sexo masculino, tá? Porque, né, assegurava a descendência e a manutenção dos bens, tudo bem? Dessa herança, tudo bem? Então, pessoal, nas casas, né, as mulheres, né, teciam, faziam as refeições, certo? Tudo isso com a ajuda dos escravos, certo? Bom, elas eram, pessoal, na sociedade ateniense, excluída, certo, do exercício político, mas elas vão desempenhar um papel muito importante, né, nos ritos da comunidade, certo, na parte religiosa da comunidade, tudo bem? Aí, né, é nesse campo aí, né, da religião, né, que as mulheres vão encontrar o seu espaço e serem reconhecidas na sociedade ateniense, tá? Então, a atividade que vocês têm lá na plataforma, né, é sobre, né, o nome da atividade é Mulheres de Atenas, né, até em cima de uma música, né, que vocês vão receber na plataforma do Chico Buarque, tá? E em cima da letra dessa música, né, vai aí se desenvolver, né, a atividade sobre o papel da mulher ao longo aí dos anos, certo? Pessoal, quando a gente tem então atividade com música, como que vocês vão fazer, tá? Primeiro vocês vão ler a letra da música, depois vocês vão escutar a música que vai estar lá na plataforma e depois vocês vão fazer o que a atividade está pedindo, tudo bem? A gente fica por aqui. Dúvidas, mandem por e-mail. Faça então o que se pede e até a próxima aula.